Vou só voltar aqui anteriormente, porque alguém pode perder. Então, é o seguinte, essa aula nossa ela não é obrigatória online, tá? Síncrona, mas você depois pegar ela assíncrona e fazer todas as atividades que eu for passando para vocês. Então, eu mostrei para vocês esse vídeo, eu não vou repetir novamente, mas depois quem precisar me pede que eu mando. Então, eu falei aí sobre o software de gestão, que eu vou apresentar na primeira aula, a semana que vem. Na segunda, nós vamos falar sobre troubleshoot de fonte de tensão. Em seguida, do eletrocardiógrafo, né? Depois do eletrocardiógrafo, a gente vai falar dos monitores cardíacos. E, em seguida, a gente fala dos desfibriladores e cardioversores. Os desfibriladores e cardioversores são equipamentos, o DEA, né? São equipamentos obrigatórios em alguns locais, como estádios, locais que têm aglomeração, enfim, tem uma definição de vários lugares que são obrigatórios, os que não são obrigatórios você pode ter. É um equipamento que ajuda a salvar vidas, né? Ele é um equipamento simples, usa capacitores, faz uma carga e depois você descarrega no tórax da pessoa. O DEA é um equipamento portátil e pode ser operado por qualquer pessoa treinada em suporte básico de vida, permitindo acesso público à desfibrilação. Dispõe de operacionalidade simples, alta sensibilidade e especificidade no diagnóstico de arritmias cardíacas, podendo promover o socorro imediato a vítimas de paradas cardiorrespiratórias com segurança e o mínimo risco de acidente. É isso aí. Esse é o desfibrilador. Nós vamos entrar dentro desse equipamento, vamos destrinchar ele, vamos fazer um estudo de manutenção dele. Vai ser uma aula bem legal, eu espero. Em seguida, nós vamos falar sobre as unidades eletrocirúrgicas, o bisturi, né? Aquele que usa para fazer o corte do paciente. Esse equipamento nós temos lá, é uma das aulas assim que os alunos esperam, porque dá um cheiro de queimado naquele laboratório e nos corredores, que é impressionante. Tem gente que não gosta de cortar carne, né? Eu gosto de usar muito língua de boi, que é mais dura, mais sólida, então o corte é mais... Você sente mais o corte. Mas a gente também usa sabonete para fazer essas aulas, né? Mas, infelizmente, nós temos esse equipamento no laboratório, mais de um, nós temos um para cada grupo, mas, infelizmente, a gente vai partir para essa aula online, mas vai dar para a gente trabalhar legal. Olha só como é que ele funciona. Tá vendo? Você aproxima o eletrodo da carne, está vendo que o braço dele está conectado, né? Então, você tem os polos ali. Você tem a pinça fazendo um polo e você tem o braço dele fazendo outro polo. O paciente não toma choque, tá, pessoal? Apenas o calor é aplicado ali na ponta desse eletrodo. Nós vamos falar sobre os sinais, sobre os princípios de funcionamento desse equipamento, os diagramas em bloco, o tipo de bisturi que existe, né? As causas e as características elétricas desse aparelho. Em seguida, nós avançamos e vamos falar sobre as incubadoras. Nós também temos incubadoras lá dentro do Cefet. Vou tirar essas incubadoras, vou tentar desmontar, fazer um vídeo bem legal para vocês, como é que funciona isso e como é que a gente trabalha com esse equipamento, sempre focando, pessoal, no aspecto da manutenção. Né? Para você que for para a faculdade, para você que for para o mercado de trabalho, conhecer esses equipamentos vai te dar um know-how diferenciado. Com certeza, a pessoa vai fazer enfermagem. Cara, você fazer enfermagem, conhecer desses equipamentos, você tem diferencial. A mesma coisa, médicos, engenheiros, quem for para a área de médica, por exemplo, ou até um dia que você for ter um neném, né? O dia que você for ter um filho lá, coloque-o dentro da incubadora, você vai lembrar, não, cara, eles vão manter a temperatura desse incubador aí constante e meu filho vai ficar protegido. Então, assim, o conhecimento não ocupa espaço e ele dá para a gente, assim, muito mais segurança, seja profissional ou pessoal. Em seguida, nós vamos falar sobre os esfigmomanômetros, medidores de pressão não invasiva. Eu fiz uma aula super legal para esse negócio durante a pandemia. Eu confesso que eu não parei, tá? Não parei, não consegui. E, olha, eu desenvolvi um sistema de IoT, Internet das Coisas. Mas eu não vou ensinar IoT para vocês, não. Mas o que eu vou mostrar para vocês é que eu vou colocar esse medidor de pressão aqui na minha casa, vou te passar o link e você vai monitorar a minha pressão de onde você estiver. Com os gráficos dela, como é que ela está se comportando. Vou fazer até mais. Eu vou deixar ele ligado na temperatura da minha casa e você vai monitorar a temperatura da minha casa. Sabe quanto custou esse sistema de monitoração? Todo de temperatura, sensor,
receptor e a internet. O receptor custou R$40, me parece. E você consegue acessar de qualquer lugar. Olha, você consegue ligar um LED aqui na minha casa. Se eu te passar o link e o botão para você acionar, você tem uma plataforma. Então, nós vamos trabalhar com isso também, que eu acho uma coisa muito legal que vocês aprenderem dentro do curso. Olha, isso não é micro, isso não é aula de microcontrolador, mas é uma coisa que dá para qualquer um de vocês fazerem. Portanto, se você estiver viajando, você coloca no aplicativo, você consegue ligar e desligar a luz da sua casa. Tem várias portas analógicas e digitais. Pô, e esse receptor ou transmissor, ele é muito barato. Se conecta no Wi-Fi. O consumo dele é baixíssimo. É a internet das coisas aplicadas na área médica. Vamos falar sobre isso também. Vai ser bem legal. Depois nós vamos falar sobre o oxímetro de pulso, né? A plestimografia, né? Olha lá, vocês já conhecem esse aparelho, que eu já falei, é muito utilizado. Tem ele simples de dedo, mas tem ele também para monitoração no leito ou bloco cirúrgico. Olha aí, dando a taxa de oxigenação no sangue, né? Geralmente essa taxa está acima de 95%. Abaixo aí já representa alguma coisa e aí precisa ser investigado o que é. Então, nós vamos ver os problemas relacionados aos cabos, né? Ver os diagramas em blocos, as causas de defeitos, as características elétricas, tudo isso nós vamos falar. Em seguida, pessoal, nós vamos falar dos aparelhos de anestesia, né? Eu fiz cirurgia, eu tomei anestesia, mas tomei anestesia venosa, não tomei essa respiratória. Então, assim, você coloca isso no paciente lá e ele apaga, e você consegue fazer todos os procedimentos sem dor, né? Isso é muito importante para a medicina hoje. Então, nós temos o aparelho de anestesia inalatória. Nós vamos falar sobre esse aparelho, temos dele no Cefet, super novo, moderno, atual. Esse nós vamos falar da operação, dos ajustes, etapas de manutenção, os principais defeitos desse aparelho, né? Essas mangueiras, por exemplo, elas ressecam e aí pode dar problema. Esse aparelho, ele tem ele tanto como aparelho de anestesia, como respirador. Então, alguns hospitais que não estavam usando esses aparelhos como anestesia, passaram a usar ele como respirador. Vocês sabem por quê, obviamente, porque nós não tínhamos respirador para todo mundo na demanda aí, na fase mais crítica da pandemia, né? Então, esse aparelho aí, nós vamos falar sobre ele e nós vamos ver o funcionamento dele e as criticidades desse aparelho. Está vendo aí o usuário ó, conectando as mangueiras de gases, né? As entradas, fazendo todas as conexões. Então, vou preparar uma aula de manutenção sobre isso para vocês ficarem bem afinados nisso aí, tá? Esse é o nosso aparelho de anestesia. Ele só está fazendo as montagens aí, mostrando as conexões dos cabos, tá? Nós vamos fazer um trabalho, talvez, aí um pouco diferente, não só isso, né? Vamos falar da parte mecânica dele, do funcionamento. Então, assim, não percam as aulas de B. Lembrando, todas as nossas aulas vão ser gravadas e você pode assistir posteriormente. O que você não pode deixar de fazer são as atividades relacionadas a cada aula. Bom, em seguida, bibliografia, nós não falamos de mais nada, a gente acaba nosso ano letivo aqui, eu dei uma enxugada em muita coisa. Então, assim, a bibliografia que nós vamos utilizar é essa, mas eu vou passar para você todo o material que vocês precisam, não precisa correr atrás de livro nem nada. Toda aula nossa que tiver uma atividade, eu te dou tudo que você não precisa imprimir, tudo você faz no seu aparelho aí, no seu smartphone, no seu smartphone ou computador, seja o que for, tablet, não interessa. Bom, nosso cronograma de aulas que eu pensei para a gente foi isso aqui, ó. Então, nós vamos ter a semana do atendimento, depois tem uma aula inicial, vou falar sobre o software de gestão, tá vendo? A maioria das nossas aulas são assíncronas, olha aqui. Mas dentro dessas aulas, ou nessas semanas de aula, eu vou estar aqui. Eu só não vou estar dando aula, mas de repente você precisa tirar uma dúvida comigo, professor, manda uma mensagem para mim, professor, eu quero conversar com você, manda uma mensagem para mim e a gente vai conversando, vou tirar dúvida de vocês. Se a demanda for muito grande, a gente cria um horário específico, de repente você não está podendo no horário de aula. Então, nossas aulas, a maioria delas são aulas gravadas e quem perder essa aula ou perder a atividade online, ele vai poder fazer depois no seu tempo, de madrugada, na sua hora, em qualquer momento que você quiser. Então, não se preocupe com nossas aulas nesse quesito. Então, eu fiz uma previsão de cronograma. Isso aqui pode mudar. De repente, eu começo a dar aulas e falo, professor, eu só
eu não consigo, eu preciso dessa aula síncrona, eu preciso conversar, eu preciso que você me explique. A gente vai negociando e vai fazendo tudo isso. Então, isso aqui foi apenas uma previsão, né? Coloquei todas as datas, eu coloquei, inclusive, algumas provas para nós, avaliativas, olha aqui, 5 pontos no primeiro bimestre, 7 pontos no segundo bimestre, e assim por diante. Professor, mas vai ter prova? Vai, eu vou dar prova, tá? E essa prova é como, professor? Essa prova, ela é toda online. Não precisa você preocupar com nada de imprimir. Não, você vai fazer ela aí no seu computador, tá? Agora, eu quero que você observe que em um bimestre, por exemplo, de 20 pontos, eu estou dando 15 pontos de atividades. 15 é muita coisa, né? Então, dá para você fazer numa boa, não preocupa com prova, não. Nossa prova é apenas uma medição do conhecimento, mas aí tranquilo com ela. Sem estresse, pessoal, sem trauma quanto à questão de aula, tá? Quanto à questão de prova. E isso vai se repetindo, né? No terceiro bimestre, 30 pontos, eu vou distribuir 23 pontos só de atividades durante o bimestre, né? Presença, participação, entrega dos trabalhos, autoavaliação. Então, assim, existe toda uma distribuição de pontos ainda em atividades. Todas as atividades que eu passar aqui valer ponto, você vai saber lá na hora que você estiver fazendo quantos pontos ela vale, né? Hoje mesmo nós temos uma atividade, mas ela não vale ponto, né? Não vale, porque parece que não é permitido. Então, assim, eu quero que vocês, por exemplo, a nossa primeira aula, quem tiver aí no Teams, né? Quem tiver no Teams, olha aí, algumas fotos aí para vocês matarem a saudade. Ontem eu estive lá no prédio, está um silêncio, o campus está uma maravilha, rapaz. E, assim, tirei algumas fotos, fui lá no restaurante, dei uma volta pelo campus. Então, assim, só para matar a saudade, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa ou quer tirar alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Ninguém levantou a mão. Deixa eu ver mensagem. Gente, eu acho que ele não consegue ver o chat quando está... Isso mesmo. Mas agora eu estou vendo o chat aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Alexandre, Ah, você está me ouvindo? estou sim. A respeito das provas, as provas vão ser síncronas? Tipo, você vai abrir ela no horário, fechar no horário, tipo, 50 minutos para fazer essa prova aqui, porque ficou um pouco difícil, porque a internet já tá caindo sozinha aqui, só de vendo a apresentação, a internet já tava caindo. Não, preocupa não, Laura. Tudo vai ser assim, não tem problema não, Ah, tá? tá. Você vai Ok, fazer no seu tempo, na sua hora aí, tá? tá bom. Ok, E obrigada, por que Alexandre. você está chorando, Isabela? Hein? Saudades, oh, que bonitinho. Eu também. Nós todos estamos com muita saudade de vocês, porque a gente não tem, assim, a gente está muito isolado, né, cara? Ninguém se encontra mais, mas tudo bem. Pensei que estava chorando por causa de prova. Não se preocupe com prova. Se vocês tiverem uma proposta, professor, não dá prova, não quer que você faça outra coisa, me fala que a gente conversa, tá? Só que eu preciso distribuir os pontos. E eu acho que a prova, por exemplo, eu tenho atividade de autoavaliação, né? Tem gente que é muito bom em autoavaliação, né? E essa autoavaliação aí, nesse caso, ela é feita por você em casa, tranquilo, sem estresse. E tem gente que dá 10 em tudo. Eu sou bom pra caramba, eu sou 10. Bom, a pessoa se autoavalia como 10. Fica dessa forma, tá? Então, assim, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje, né, sobre a nossa aula, o que a gente vai fazer. E antes de eu continuar, eu queria saber se vocês têm alguma outra pergunta. Mais alguém do chat aqui? Vamos ver. Chat. Alexandre, eu levantei a mão aqui, mas abaixei. Eu tenho uma dúvida que eu lembro que no início do ano você falou que ia ter alguns relatórios ao longo do ano sobre equipamentos e tal. Ainda vai ter esses relatórios? Não quero dar relatório dessa vez, não, sabe? Eu acho que você, assim, a gente mudou, eu mudei a metodologia, por isso que tudo é proposta, tudo é estimativa. Eu não sei como é que vai, eu não sei se eu vou conseguir dar tudo que eu passei para vocês. Eu consigo dar metade. Se eu der metade, paciência, eu estou focando eu só selecionei o principal da nossa disciplina. Tinha muito mais coisas que eu ia trabalhar durante o ano. E eu sou animadíssimo com isso. Mas eu tive que segurar o freio e sentir a turma.
A única coisa, por isso que eu passei o vídeo para vocês, eu não quero que vocês se estressem. Professor, eu estou muito preocupado. Não, relaxa. A aula de hoje, eu tenho uma atividade que eu vou passar para vocês daqui a pouco. Eu só vou lançar presença para quem entregar a atividade. E isso significa que ela assistiu essa aula e sabe onde ela está e vai fazer essa atividade. Então, assim, esse é meu termo. Então, quem não veio hoje, tranquilo, está em casa, está fazendo outra coisa, está trabalhando, está com problemas, ou, enfim, ele faz essa aula depois, mas manda para mim essas atividades. Está super tranquilo. Eu acho que esse método que a gente está fazendo, eu acho que talvez eu seja até menos estressante do ponto de vista do aprendizado. Eu acho, eu estou vendo com muito bons olhos algumas coisas dessa metodologia usando essa plataforma, sabe? Alguma outra pergunta, pessoal? Temos tempo para perguntar aí à vontade. Muito bem. Vocês são muito educados, né? Todo mundo com os microfones desligados. Eu queria fazer uma proposta agora, antes de avançar. Não é obrigatório, só faz quem quiser. Eu queria que todos vocês ligassem as câmeras para a gente fazer uma selfie. Porque essa aula vai entrar para a vida de vocês para daqui 100 anos. Como é que você estudava, mamãe? Como é que você estudava, papai? Ah, eu estudava assim, no celular, olha. E aí eu vou imprimir essa tela e mando para vocês, tá? E vocês fazem o que quiser depois. Aí fica critério. Isso, já apareceu. Gente, vocês estão muito diferentes. Professor, Nossa! Alexandre. Fernanda, Natália! Jesus, como vocês mudaram! Alexandre Tais, tem uma dúvida. Vamos, eu tô igual. Nossa, o Matheus. Oi, obrigada, Carol. Que eu queria saber, assim, na verdade é mais uma curiosidade. A gente não aprende respirador, não? A gente vai... O respirador, a gente... Posso colocar. Mas por que eu tirei o respirador? Porque o nosso é muito antigo, sabe? Muito antigo. Ele é da Alemanha, da década de 90. E, sim, é um super trambolho. Então, assim, se vocês quiserem, uma pessoa que quer aprender respirador, porque, na verdade, a gente pode trabalhar com ele. Agora, a anestesia tem muito a ver com a respiração, sabe? Esse aparelho que nós temos, ele trabalha das duas formas. Ele é ventilador e respirador. Ah, sim, entendi. Obrigada. Arthur. Essa camisa é do Galo, Arthur? Isso aí, nós vamos ter que rever esses pontos aí com essas camisas do Galo aí. Tem gente que está achando que o Galo já vai ganhar o Campeonato Brasileiro de novo. Mas tudo bem. Opa! Ô, João. Tudo bem? Beleza. Aqui, só tem nós 3, 6, 9. Posso fazer uma selfie aqui agora ou não? Alguém mais quer ligar a câmera? Então tá, vou fazer, hein? 1, 2, 3 e já, pode? Olha o sorriso. Pronto. Vou mandar para vocês, tá? Beleza. Então é o seguinte, pessoal. Para a aula da semana que vem, eu gostaria que vocês fizessem uma tarefa para mim. Vamos ver se ela já está disponível? Quem não veio nessa aula tem que fazer essa tarefa, assistir essa aula aqui, ver onde é que está a tarefa e fazer essa tarefa para mim. Vê se vocês estão vendo aí, entra no próprio Teams, onde tem tarefas. Vê se ela já está disponível aí para vocês. Alguns já até visualizaram. Né? A Ana Carolina já viu. O Arthur já viu, a Duda. Pegaram aí? Me dá um retorno. A Lívia, a Yasmin também. Não, perdão. Quem viu foi só a Amandinha, a Amanda, a Ana Luísa, o Bruno. Certo, pessoal? Tamires também já viu, né, Tamires? Sim ou não? Estão me ouvindo? Aqui agora. Beleza. Então, vocês entram em tarefas e clicam aí, tem uma atividade. Ó. Essa atividade se chama Prática de IB, Atividade de Manutenção Preventiva. Tá vendo? Beleza?
Essa atividade ela é para a semana que vem, dia 26. Vocês veem que anexo a ela tem 4 manuais, certo? Esses manuais aí, vocês vão fazer para mim, pode pôr nas perguntas que eu vou responder. Esse manual, esses 4 manuais eu baixei para vocês e vocês vão fazer para mim, ler esse manual, entender o funcionamento do equipamento, ou para que ele serve, busca vídeo na internet, uma leitura na internet, mas o que eu quero que vocês façam para mim, para a semana que vem, vocês vão preparar um resumo sobre esses manuais. Esse resumo ele é sucinto e você vai focar no seguinte: qual a manutenção preventiva que tem que ser feita nesse aparelho? Está lá no manual. Limpeza do aparelho, checagem do fusível, checagem dos cabos de alimentação, dos cabos que conectam no paciente. Então, esses equipamentos, eles têm manutenções que têm que ser feitas. E essas manutenções são muito comuns dentro da engenharia clínica de um hospital. Então, vocês vão ler esse manual e tem lá a parte de manutenção. Vocês vão extrair essas informações e anotar. Não precisa escrever, não. Essas informações que você tirar destes manuais, você vai colocá-las na sua ordem de serviço. Tá? Quantas páginas? Não tem página, não. Se você for fazer uma ordem de serviço e encher a página do que você tem que fazer, você vai ter mais de 100 aparelhos, 50 aparelhos por mês. São vários, dependendo do local, ou vários técnicos. Então, assim, a ideia é você extrair dos manuais as principais atividades de manutenção preventiva que tenham sendo feitas. E na quarta-feira da semana que vem, eu vou disponibilizar para vocês a aula gravada. As nossas aulas serão gravadas. Não precisa vir para cá na quarta-feira esse horário, não. Mas se você vier nesse horário, eu já espero que eu já tenha disponibilizado a aula gravada para vocês. Se eu fizer essa aula antes da quarta-feira, eu não vou liberar, tá? Opa, que isso? É o Arthur, né, Arthur? Não. Quem quer falar? A Isabela? Fala, Isabela. Tá. Oi? Oi, tem um som aí de fundo, não é o meu, não. Eu vou digitar, então, peraí. Pode falar, Isabela, estou te ouvindo. Ah, ok. É Thaís, aqui meu e-mail começa com o meu segundo nome. Enfim, o senhor falou que é para a semana que vem esses resumos. O senhor vai disponibilizar um lugar no Moodle para poder colocar eles ou é só para deixar pronto em casa? Se você clicar aí nessa atividade, tem uma opção aí que você coloca e você anexa o arquivo. Ah, ok. Então tá bom. Então, Obrigada. você vai nessa tarefa mesmo, quando você clicar e abri-la, você vai ter a opção de anexar o arquivo. Eu quero o arquivo PDF, eu não quero arquivo Word. Tá. Então, você digita no Word, entra na internet, manda converter para PDF, anexa na atividade e a atividade chega para mim. Se você tiver dúvida, né, que algumas pessoas lá da engenharia tiveram dúvidas, será que a atividade chegou para o professor? Eu vou falar para eles, assim, você escreve para mim lá, manda uma mensagem, pergunta, professor, recebeu? Eu vou falar, não, recebi, tá? Porque às vezes você fica com dúvida se recebeu ou não, e aí o prazo é até quarta-feira da semana que vem, até às 8h59 da manhã, tá bom? Tá bom, entendi. Obrigada. Mais alguma dúvida? Aí, a Hillary, ei, Hillary. Oi. Só uma dúvida, é que você falou que vai disponibilizar a aula gravada, mas você vai disponibilizar por onde? Pelo Siga ou por aqui? Então, todas as nossas comunicações vão se dar pelo Siga. Ah, tá, ok. Todas. O que eu vou fazer? Lá eu coloco as informações, as notícias. Uhum. E vou colocar o link das nossas aulas. Se você não conseguir tá. acessar, manda uma mensagem aqui pelo e-mail ou pelo Teams, mesmo offline. Professor, eu não vi, eu não acessei, e a gente conversa. Mas todas as aulas que eu vou gravando, elas vão ficar, por exigência do Cefet, na plataforma RNP.
Ok. Coloca em uma ou outra. Mas, assim, se eu colocar, eu informo para vocês, vocês vão lá, acessem e assistem essa aula. Uhum. Tá bom? Tá bom. Mais alguma dúvida, pessoal? Ninguém tem... Professor, Ah. tem um mínimo de páginas para essa atividade que a gente vai ter que fazer? Não tem número de páginas. Você tem que pensar assim, esse equipamento, esses 4 equipamentos que chegaram do setor de manutenção, que você vai trabalhar, ele precisa ser realizado manutenções preventivas. Então, você vai anotar quais as manutenções preventivas que você vai fazer nesse aparelho. Você pode fazer em tópicos. Por exemplo, fazer a limpeza do aparelho, fazer a limpeza da ventoinha. Todas essas manutenções preventivas estão nos manuais. Precisa checar o cabo de alimentação, checar os cabos de conexão no paciente, verificar se eles estão danificados. Todos esses tópicos você vai fazer numa folha, por exemplo, primeiro equipamento, oxímetro. Aí você vai escrever lá os tópicos que você vai checar no aparelho. Depois você vai fazer para incubador, e assim por diante. É uma coisa muito resumida, são tópicos. O técnico ou estagiário que for fazer a atividade, ele vai olhar para a sua ordem de serviço semana que vem e falar, olha, pediram para limpar o aparelho, então vamos limpar, fazer uma limpeza, deixa todo limpinho. Né? Olha, estão pedindo para checar os cabos do paciente, porque esses cabos dão muito problema. Vamos ver se eles estão com mau contato. Então, você vai lá no manual, checa qual que é a manutenção preventiva que tem que ser feita e e elenca, coloca lá o que é para ser feito no aparelho. É só isso, é coisa bem simples. Não precisa escrever uma página, configura, não, nada disso. Essas informações que você está coletando agora vão ser utilizadas na nossa próxima aula para se abrir a ordem de serviço lá no nosso setor de manutenção. Entendeu? Ok, obrigada, Alexandre. Imagina, estamos aí. Olha, muita gente já visualizou, mas muita gente ainda não visualizou a atividade. Pode ser que não estejam online, né? Matheus Silva de Oliveira não viu, a Lívia não viu, o Gustavo... não, esse aqui não. Esse aqui não é daqui, não. Tá? Então, assim, todos eles, quem já viu e quem já não viu essas atividades, depois entra a Esther, não viu, né? Então, depois vocês dão uma olhada aí, quem tiver dúvidas também, pode mandar um chat e manda perguntas para mim, tá? Vamos lá, mais alguma dúvida aqui no chat, pessoal? Alguma pergunta que vocês queiram fazer sobre a nossa aula? Quem levantou a mãozinha aqui? No chat tem dúvida, fui eu. É porque o Hugo perguntou, e também é uma dúvida assim que eu tenho, porque a gente vai ter que ler 165 páginas de 4 documentos, no caso, 3 deles não tem 165, mas tem próximo disso. Para poder fazer o resumo, como que vai funcionar isso? Porque é para semana que vem. Não, veja bem, você vai entender, olha lá os comandos que eu coloquei, você vai ler, entender o funcionamento do equipamento e fazer o resumo. Né? Você não precisa ler as 166 páginas. Tem coisas lá que são super técnicas, do ponto de vista, por exemplo, sobre cuidados com o aparelho, descrição como é que conexão dos cabos, como é que é... Então, assim, tem muito detalhe lá que você não precisa ficar lendo. Talvez são até figuras e manuais passo a passo. O que você tem que extrair desse equipamento, e por isso que eu disse que você pode consultar, inclusive, outras fontes, qual o funcionamento desse aparelho, né? Como é que funciona, para que serve, e qual a manutenção preventiva que eu tenho que fazer. Você tem um tópico lá só de manutenção. Essas páginas de manutenção, eu acho que nenhum desses manuais passou de 2. Nenhuma. Eu acho que é bem tranquilo. Tá? Não precisa sair lendo tudo, não, decorando, vai cair na prova. Não, nada disso. Sem trauma, sem estresse. Entendi, obrigada, professor. Quem mais levantou a mão aqui foi a Jenny. Quem foi? A Fernanda. Quer falar, Fernanda? Não, eu esqueci de tirar a mão levantada, desculpa. E nós estamos aprendendo, Fernanda. Eu estou apanhando igual vocês nem imaginam. O que mais, pessoal? Mais alguma dúvida? Não? Então tá. Nossa aula, então, chega ao fim.
Ela está gravada, vou informar lá no Siga onde é que ela vai estar. E qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, não deixem de me perguntar, tá bom? Tudo certo? Sim ou não? Sim. Tudo certo. Então tá bom. Tudo Então, certo. nós estamos terminando aqui, vou finalizar essa gravação. Tchau, pessoal. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. gente. Tchau. Tchau, com Deus.